Os anjos são seres superiores? Durante a Idade Média, era comum as pessoas pensarem que não podiam se relacionar diretamente com Deus. Nós podemos verificar a origem desse pensamento na filosofia neoplatônica. O neoplatonismo foi uma vertente filosófica que se desenvolveu entre o século III e IV. Essa vertente possuía várias doutrinas diferentes, porém a filosofia platônica era sua inspiração principal. Os adeptos dessa filosofia consideravam que o mundo físico era um plano de existência inferior. Para eles, este plano está distante do plano da existência de Deus, ou, como os neoplatônicos se referem, o Ser Supremo. Esse pensamento influenciou os pais da Igreja, dentre eles, Agostinho de Hipona, e ajudou a complementar certos pontos de vista a respeito de algumas práticas religiosas como a confissão diante de um sacerdote e a oração aos santos. Ainda neste período, Pseudo Dionísio redigiu um tratado sobre os anjos. O livro se chamava Concernente à Hierarquia Celestial. Nele, Dionísio alegava que, uma vez que a lei de Moisés foi intermediada por anjos, os homens não poderiam receber revelações divinas, a não ser que por intermédio de anjos. Por muitos séculos acreditou-se que Dionísio foi o primeiro discípulo do apóstolo Paulo. O pensamento de Dionísio influenciou bastante os estudos dos metafísicos medievais. Portanto, havia essa propensão de enfatizar a superioridade dos anjos em relação aos homens. De fato, na Bíblia, em muitos momentos os anjos agem como intermediários entre os homens e Deus, atuando como mensageiros do Altíssimo. Isso pode ser comprovado no livro de Deuteronômio, em Atos dos Apóstolos e nas cartas aos Gálatas e aos Hebreus. Já no livro do Gênesis, é dito que a humanidade é a coroa da criação e foi feita à imagem e semelhança de Deus. Contudo, o pecado original afastou a humanidade da glória de Deus. Portanto, na presente era, podemos dizer que os anjos pertencem a uma ordem superior aos homens, mas isso não significa que eles sejam tão elevados a ponto de serem responsáveis por levar nossas orações para Deus. Deus não limita a sua comunicação com os homens. Em diversos momentos, ele se comunica diretamente com o homem, sem utilizar os anjos como mensageiros. Na Nova Aliança, mesmo que os anjos atuem como ministros, somente o Cristo é a ponte que liga o homem a Deus, transpondo o enorme abismo do pecado que afasta a humanidade. E ainda que na presente era os anjos estejam em uma ordem superior, podendo ter acesso ao reino dos céus, na Bíblia é dito que os cristãos julgarão os anjos no dia do juízo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, independentemente do homem ser a coroa da criação, e dos anjos estarem em uma ordem superior na presente era, devemos lembrar que não há uma espécie de rivalidade entre os anjos e os homens. Ambos foram criados por Deus, e juntos adoram ao Pai e ao Filho, e somente Deus reina supremo sobre todos. Mas agora você pode estar pensando, se os anjos têm acesso aos céus, por estarem em uma ordem superior aos homens, quando o homem morre, ele se torna anjo ao entrar no céu? É certo que não. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 30, ao responder uma pergunta, Cristo diz que no céu as pessoas não se casam e não se dão em casamento, mas são como os anjos. Ser semelhante aos anjos não significa se tornar um anjo de fato. O que podemos concluir com a fala de Cristo é que, em primeiro lugar, os anjos não se casam, e eles não passam pela morte como os seres humanos. A ideia de que um homem pode se tornar um anjo surgiu a partir da história contada no livro de Enoque. Segundo a história,
Enoque se tornou um anjo ao fim de sua vida. Bem, os livros de Enoque são textos considerados apócrifos e não fazem parte do cânon. Já a Bíblia Sagrada não fornece nenhuma indicação que algum dia nos tornaremos anjos. O que sabemos sobre o que acontece depois da morte é que, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, seu corpo ficará na terra até a segunda vinda de Cristo. E neste tempo, sua essência espiritual estará com Deus. Mas quando Cristo retornar, o corpo do cristão será ressuscitado dos mortos e será transformado em um estado incorruptível, sem mancha e liberto de todos os pecados.